essa primeira parte da apostila de vocês, ela traz só a ligação covalente normal, não traz a ligação covalente da ativa. Eu já mandei a aula mostrando a ligação covalente da ativa, que vai vir lá na próxima apostila, tá? Enfim, já tô adiantando o conteúdo. Mas eu vou retomar só essa parte que traz na apostila de vocês, tá? A ligação covalente, então, diferente da ligação iônica, ela acontece entre um ametal e um ametal e hidrogênio, ou entre hidrogênio e hidrogênio, tá? Essa ligação, diferente também da iônica, não envolve um cátion e um ânion, porque não há transferência de elétrons. O que vai acontecer aqui? Aqui vai ocorrer compartilhamento eletrônico, vai ocorrer a formação de moléculas, tá? E agora depende totalmente da camada de valência. Então, eu vou colocar um exemplo para vocês da molécula de água, tá? H2O. O que vocês têm que primeiro lembrar? O oxigênio, ele tem número atômico 8, lá na tabela periódica, vocês conseguem ver isso. Quando eu faço a distribuição eletrônica dele, você tem camada K, camada L. Vocês veem aqui que a minha camada de valência, que é essa última aqui, ó, ela tem 6 elétrons, tá? E o hidrogênio tem um elétron lá na camada de valência e ele se estabiliza com mais um elétron, tá? O que essa molécula me diz? Essa molécula me diz que para um átomo de oxigênio eu preciso de 2 hidrogênios. Então, por isso que eu tenho H2O. Como assim? Vamos lá. Não preciso de 8 elétrons? Então, o oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na sua camada de valência. E ele não vai se ligar a 2 hidrogênios? Então, ó, vou ligar aqui. 1 hidrogênio, 2 hidrogênios. A minha camada eletrônica vai ficar com 8 elétrons, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estabilizei o oxigênio. E o hidrogênio? 1, 2. Ele não se estabiliza com 2 hidrogênios? Ninguém está doando elétron, ninguém está recebendo elétron. Eles estão compartilhando um par eletrônico, tá? Vou colocar um outro exemplo aqui para vocês compreenderem o que eu disse para vocês. Ó, vou colocar o CO2. Vou colocar aqui a molécula. CO2. O que a molécula me diz? Que para cada átomo de carbono, eu vou ter 2 oxigênios ligados a ela. Vamos pegar aqui o carbono, ele tem 6 elétrons no seu número atômico. Faço distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p2. Camada K, camada L. Aqui eu tenho a minha camada de valência com 4 elétrons. Ou seja, o carbono tem que fazer 4 ligações para ficar estável. Então, vamos colocar aqui, ó. Meu carbono tem 4 elétrons na sua camada de valência, que vai se ligar a 2 oxigênios que tem 6 elétrons. Eu vou colocar os 6 elétrons aqui de cada oxigênio. Ó, vou ligar 2 aqui pro oxigênio ficar com 8. E o carbono já tem 6, precisa de mais 2, então eu ligo com mais 2 daqui. O carbono ficou com 8 e cada oxigênio com mais 8 elétrons. Assim, eles atingem a sua estabilidade. Os compostos covalentes, diferente dos iônicos, eles são maus condutores de corrente elétrica, tá? Não são bons condutores de calor, têm baixos pontos de fusão e ebulição. Normalmente, a temperatura ambiente são encontrados em estados gasosos, tá? Mas a gente sabe que existem as suas exceções. E se a gente pensar que os compostos iônicos, eles têm a capacidade de sofrer dissociação iônica. E os compostos covalentes, alguns deles, têm a capacidade de sofrer ionização, principalmente os ácidos. Quando eles sofrem ionização, aí sim eles são capazes de conduzir corrente elétrica, tá? Agora, então, eu vou fazer com vocês os exercícios que eu pedi para vocês como tarefa. Eu vou corrigir esses exercícios, tá? E ainda assim, se sobrar dúvidas, vocês podem ir me perguntando pelo WhatsApp, combinado? Então, vamos lá. Abram para minha apostila, na página 196, módulo 21, que vai falar da teoria do octeto.
Primeiro exercício. Fala assim, ó. O bromo, único halogênio que nas condições ambientes se encontra no estado líquido, formado por átomos representados por Br 8035, apresenta quantos elétrons na camada de valência? O que está pedindo? Somente para a gente pegar o bromo aqui, ó, e fazer a distribuição eletrônica. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 e o 4P5. Então, aqui eu tenho camada K, camada L, camada M, camada N, camada M e camada N. Minha última camada é a camada N, então eu junto as duas aqui, ó. Junto as duas camadinhas N aqui, deixa eu pôr diferente aqui, ó. Essas duas camadinhas vão me apresentar aí na sua camada de valência, que é o 4S2 e o 4P5, quantos elétrons? 7 elétrons. Então, é isso que vocês têm que fazer nesse exercício 1. Ele só perguntou quantos elétrons que esse elemento tem em sua camada de valência, tá? Bom, o exercício 2. O exercício 2 também é bem simplesinho. Essa parte da teoria do octeto não tem muito segredo, que vocês já estudaram distribuição eletrônica bem certinho lá atrás. Apresentamos a seguir alguns átomos de íons. Assinale aqueles que são estáveis e justifique. Bom, letra A, o lítio. O lítio, ele não é estável, porque ele tem um elétron na sua camada de valência e ele não está estável. Mas se a gente pensar no cátion, que é a letra B, no Li mais 1, o Li mais 1 significa o quê? Que ele doou um elétron, e quando ele doa esse elétron, o que acontece? Ele doou um elétron para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então, o cátion, lítio mais 1, ele é estável, tá? A letra B traz o argônio. Lembra que o argônio, ele é um gás nobre. Todos os gases nobres têm 8 elétrons na sua camada de valência. Ou seja, o argônio, que tá lá na letra C, ele também é um componente estável, tá? Depois, o cálcio mais 2. O cálcio sozinho, ele não é estável. Mas o cátion, ele também doou 2 elétrons. Para quê? Para que a sua valência ficasse com 8 elétrons. Então, aí ele torna-se um elemento estável, tá? O hidrogênio puro, o hidrogênio sozinho lá. O hidrogênio sozinho, ele é um componente instável, porque ele tem um elétron na valência, mas ele precisa de 2 para se estabilizar. Então, esse aí não é. O flúor sozinho, o flúor tem 7 elétrons na sua camada de valência. Para ficar estável, ele precisava ganhar 1. Então, ele também não está estável ainda. Já o hidrogênio menos 1, o que aconteceu com ele? Ele ganhou um elétron. Lembra que eu falei que ele se estabiliza com 2 elétrons? Se ele tem um elétron na sua camada de valência e ganhou mais 1, ele ficou estável também. O H aí que traz para vocês o cloro puro. O cloro puro tem 7 elétrons na sua camada de valência. 7 elétrons na camada de valência teria que ganhar mais um elétron, então também não está estabilizado ainda. Já o cloro menos 1, que está aí na letra I, o cloro menos 1, o que ele fez? Ganhou um elétron. Como ele tem 7 elétrons, se ele ganhou 1, ficou com 8, se tornando estável também, tá? E o exercício 3, nosso último exercício desse módulo 21, fala o seguinte: quais são os elementos químicos gasosos existentes livres da natureza que, por ser estáveis, não participam espontaneamente de ligações químicas? São quem? São os gases nobres, que é o quê? O hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, o radônio, tá? Então, os gases nobres, eles têm distribuição eletrônica
onde a sua valência já traz 8 elétrons, os deixando estável. Qual que é a alternativa que traz todos os átomos presentes na última coluna, na última família da tabela periódica, que são os gases nobres? Letra B, tá? Então, o exercício 3, vocês têm que colocar aí a letra B de bola, certo? Bom, vocês vão receber mais uma videoaula daí, que eu vou mandar pra vocês, corrigindo o próximo módulo, corrigindo o módulo 22. Combinado?